Você se lembra daquela cena icônica de Matrix? Neo, o escolhido, deslizando aquele celular elegante em suas mãos. Era um Nokia 8110. Naquele momento, em 1999, ter um Nokia não era apenas possuir um telefone. Era carregar um símbolo de status, de durabilidade, de poder tecnológico absoluto. A Nokia não era apenas uma marca. Era a marca que definia o que significava estar conectado ao futuro. Mas como uma gigante que chegou a faturar 76 bilhões de dólares em 2008 pode desmoronar de forma tão espetacular? Como a empresa que vendia metade de todos os celulares do mundo conseguiu perder quase tudo em menos de 5 anos? E mais intrigante ainda, como ela conseguiu ressurgir das cinzas? Esta é a história de ascensão vertiginosa, queda brutal e reinvenção brilhante de uma das empresas mais fascinantes da era tecnológica. A Nokia nasceu em 1865, em uma pequena cidade da Finlândia. Começou produzindo papel, depois borracha, até finalmente encontrar seu destino nas telecomunicações. No final dos anos 90, ela não apenas entrou no mercado de celulares, ela o conquistou completamente. O domínio era absoluto. Durante mais de 10 anos, a Nokia reinou como rainha inquestionável dos telefones móveis. Em qualquer lugar do mundo que você fosse, encontraria alguém com um Nokia nas mãos. O modelo Nokia 1100 detém até hoje o recorde de celular mais vendido da história, 255 milhões de unidades. 255 milhões. É um número quase incompreensível. Durante seu auge, a Nokia controlava 50% de todos os celulares vendidos globalmente. 50%. Imagine, uma em cada 2 pessoas que compravam um celular no mundo escolhiam Nokia. Em 1996, a receita era de 7 bilhões e meio de dólares. Em 2008, chegou ao pico, 76 bilhões de dólares. 76 bilhões. A Nokia tinha tudo: durabilidade lendária, design icônico, o famoso jogo da cobrinha que viciava gerações inteiras. E você, qual foi o seu primeiro Nokia? Ainda lembra de passar horas tentando bater seu próprio recorde no Snake? Mas então, em 9 de janeiro de 2007, tudo mudou. Steve Jobs subiu ao palco do Moscone Center em São Francisco e pronunciou 3 palavras que alterariam para sempre o destino da Nokia. Hoje, a Apple está reinventando o telefone. O iPhone não era apenas um celular, era uma revolução. Tela sensível ao toque, interface intuitiva, experiência do usuário completamente reimaginada. Era elegante onde os outros eram funcionais. Era sexy onde os outros eram práticos. A resposta da Nokia? Indiferença quase arrogante. Documentos internos vazados anos depois revelaram uma verdade chocante. A Nokia simplesmente não levou o iPhone a sério. Os executivos acreditavam que era um produto de nicho, caro demais, frágil demais. Os engenheiros zombavam dizendo que o iPhone não passaria no teste de queda. É apenas uma tendência passageira, pensavam. Que erro monumental! Enquanto a Nokia dormia no ponto, o mundo despertava para uma nova era. Em 2008, o Google lançou o Android através do HTC Dream. De repente, não era mais apenas a Apple contra todos. Era uma corrida tecnológica onde apenas os mais ágeis sobreviveriam. Finalmente, a Nokia acordou. Em 2009, lançou o N97, seu primeiro smartphone. No papel, parecia impressionante. Câmera de 5 megapixels, tela touchscreen, teclado deslizante, 32 GB de armazenamento. Mais que o iPhone da época. Mas a realidade foi brutal. O N97 foi um desastre completo. A tela respondia mal ao toque. O sistema operacional Symbian era primitivo, com poucos aplicativos, enquanto o iPhone já tinha mais de 100 aplicativos disponíveis. O público simplesmente ignorou o produto. A Nokia precisava de uma transformação radical, e foi aí que cometeu o erro que quase a destruiu completamente. Em setembro de 2010, Stephen Elop foi nomeado CEO da Nokia. Ex-executivo da Microsoft, ele chegou prometendo salvar a empresa. No seu primeiro dia, convocou uma reunião obrigatória com todos os funcionários. Proibiu câmeras e gravações. O que aconteceu naquela sala mudaria tudo. Elop foi implacável.
Criticou publicamente o Symbian, admitiu que a Apple havia revolucionado o mercado, confessou que a Nokia estava lenta e desatualizada. Apesar da proibição, o discurso vazou. O mundo inteiro ficou sabendo que a Nokia estava em crise profunda. As ações despencaram, a confiança dos consumidores evaporou. Mas Elop não estava preocupado. Ele tinha um plano. A decisão era crucial. Qual sistema operacional substituiria o obsoleto Symbian? A escolha óbvia era o Android, que já estava se consolidando como o principal rival do iOS. Mas Elop fez uma escolha que mudaria para sempre o destino da Nokia. Ele escolheu o Windows Phone da Microsoft. A justificativa oficial era que não havia tempo para negociar com o Google. A verdade é que Elop mantinha laços estreitos com sua antiga empresa. A parceria foi anunciada. Nokia forneceria hardware, Microsoft forneceria software, e ambas dividiriam lucros e prejuízos. Em fevereiro de 2011, nasceram os primeiros Lumia, o 800 e o 710. A Nokia estava confiante. Finalmente tinha um sistema operacional moderno, uma interface única, uma chance de competir de igual para igual. O fracasso foi épico. O Windows Phone tinha uma interface completamente diferente de tudo que existia. Os usuários, já acostumados com Android e iOS, simplesmente não conseguiam se adaptar. Era confuso, pouco intuitivo, alienígena. Além disso, a Microsoft havia exigido que a Nokia usasse processadores de núcleo único, enquanto os concorrentes já usavam dual-core e quad-core. Os Lumia eram mais lentos, com menos armazenamento, poucos aplicativos e nem câmera frontal. Tinham. Entre novembro de 2011 e abril de 2014, foram vendidas 52 milhões de unidades do Lumia. Parece muito, mas a Samsung vendeu a mesma quantidade em apenas 2 meses. A Nokia havia perdido completamente o timing. Os números eram aterrorizantes. No segundo trimestre de 2011, a Nokia teve prejuízo de 523 milhões de dólares, comparado ao lucro de 323 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa, que antes controlava 33% do mercado global, viu sua participação despencar para menos de 3% em menos de 5 anos. As ações caíram 62%, uma perda de 5 bilhões de euros. Executivos abandonavam o navio. A Nokia estava à beira da falência. Em 2013, a Microsoft comprou a divisão mobile da Nokia por 7,2 bilhões de dólares. Elop voltou para a Microsoft como vice-presidente, levando consigo diversos líderes da Nokia. A parceria que deveria salvar ambas as empresas beneficiou apenas uma. Em 2016, a Microsoft vendeu a mesma divisão por apenas 350 milhões de dólares. A Nokia havia perdido tudo. Sua divisão mobile, executivos importantes, credibilidade, futuro. Parecia o fim definitivo de uma era. Mas havia uma luz no fim do túnel. Uma divisão da Nokia permanecia forte, soluções e redes, liderada por Rajiv Suri. Em 2014, Suri assumiu como CEO com uma missão aparentemente impossível: ressuscitar a Nokia. A estratégia de Suri foi radical e brilhante. Primeiro, usou o dinheiro da venda da divisão mobile para recomprar ações da própria Nokia, reduzindo a quantidade no mercado e aumentando o valor das restantes. Precisava reconquistar a confiança dos investidores. Depois, fez uma aposta colossal. Em 2015, a Nokia adquiriu a Alcatel-Lucent por 16 bilhões de dólares. A aquisição trouxe junto a Bell Labs, um dos laboratórios de pesquisa mais prestigiosos do mundo, com mais de 29 mil patentes. O objetivo de Suri era claro: apostar tudo no 5G. Desta vez, a Nokia não entraria tarde na corrida. Seria pioneira. A competição era feroz. Ericsson e Huawei também investiam pesadamente na tecnologia. Mas em 2018, após anos de pesquisa e investimento, a Nokia revelou seu trunfo: o chipset ReefShark. O ReefShark era revolucionário. Triplicou a capacidade de processamento de dados de 28 para 84 GB por segundo, reduziu o consumo de energia em 64% e tornou a infraestrutura 5G significativamente mais barata e eficiente. A estratégia de Suri mudou completamente o modelo de negócios. Em vez de vender para consumidores finais,
A Nokia passaria a vender para outras empresas de tecnologia. Fechou parcerias com gigantes como AT&T, Vodafone e NTT Docomo do Japão. Em 2020, a Nokia havia garantido mais de 100 acordos comerciais para a expansão da cobertura 5G. Em 2024, esse número saltou para mais de 300 acordos. Atualmente, a Nokia controla 29% do mercado mundial de 5G fora da China. Os resultados financeiros refletiram a transformação. Em 2013, um ano antes de Suri assumir, a receita da Nokia era inferior a 6 bilhões de dólares. Em 2023, após sua reestruturação, a receita atingiu quase 22 bilhões de dólares. Pela primeira vez em 17 anos, a Nokia voltou a ser uma empresa estável e lucrativa. Hoje, possui valor de mercado de aproximadamente 26,9 bilhões de dólares. Mas aqui está um detalhe curioso que poucos conhecem. Se você vê celulares Nokia nas lojas hoje, eles não são fabricados pela Nokia original. A empresa HMD Global licencia a marca e paga royalties pelo uso das patentes Nokia. A verdadeira Nokia se concentra exclusivamente em tecnologia de telecomunicações, redes móveis e serviços para outras empresas. A história da Nokia é mais que uma lição de negócios. É um espelho da condição humana. Ascensão, ubris, queda e redenção. A empresa que um dia simbolizou luxo acessível e indestrutibilidade, que definiu como o mundo se comunicava, quase desapareceu por subestimar o futuro, mas conseguiu se reinventar, encontrar um novo propósito, um novo caminho. Talvez a verdadeira lição da Nokia seja que não importa quão poderoso você seja hoje, o mundo nunca para de girar. A única constante é a mudança. E aqueles que conseguem se adaptar, se transformar, se reinventar, são os que sobrevivem para contar suas histórias. A riqueza tem um preço. Aqui, nós contamos quanto.